Muito bem, pessoal. Todas as aulas anteriores foram, na verdade, um preparatório para essa aula de hoje, que é uma aula mais interessante, né? Nas aulas anteriores, nós fomos preparados para interpretar os ajustes. Você pega um desenho e você consegue ler, você consegue calcular o ajuste a partir da especificação. Mas a aula de hoje ela é mais interessante, porque a gente, como engenheiro, tem que saber projetar o ajuste. Como é que eu defino a especificação do ajuste? Percebeu? Isso é o mais importante, né? Não é um assunto assim visto, por exemplo, num curso técnico, mas deve ser visto na engenharia. Então, a primeira pergunta que o engenheiro tem que responder é a seguinte: qual é o tipo de ajuste que eu preciso para um determinado caso, para uma determinada aplicação, né? É um ajuste com folga? Quanto de folga máxima? Quanto de folga mínima? É um ajuste incerto? Bom, é um ajuste incerto com tendência à folga ou tendência à interferência, né? É um ajuste só com interferência? Quanto de interferência máxima? Quanto de interferência mínima? E tudo isso depende de cálculos, não cai do céu esses valores, né? Então, repetindo, você define o tipo de ajuste, as características daquele tipo de ajuste em função da aplicação e a partir daí faz um caminho de trás para frente para chegar na especificação do ajuste. A gente vai começar com o ajuste com interferência e depois vai partir para outros tipos, folga, incerto. Vamos começar então projetando um ajuste com interferência. Vamos para o próximo slide, ok? Muito bem, então vamos ao exemplo de ajuste com interferência. Vocês estão vendo que a dimensão nominal é 20 milímetros, a interferência mínima tem que ser maior ou igual a 10 micrômetros e a interferência máxima menor ou igual a 80 milésimos de milímetro, 80 micrômetros. Esses valores não caem do céu, esses valores são antecipadamente calculados. No nosso curso, a gente não vai verificar esses cálculos, a gente vai trabalhar a partir desses dados aqui já fornecidos, mas repito, eles são calculados. Por exemplo, existe um método para você calcular a interferência mínima, e essa interferência mínima tem o propósito de não ocorrer um escorregamento entre o eixo e o furo. Nessa situação, imagine que tanto o fós-eixo como o fós-furo são cilíndricos, e se a interferência não for muito grande, você não vai conseguir transmitir o torque de trabalho e vai ocorrer um deslizamento na interface eixo-furo. Daí então a necessidade desse cálculo prévio para o valor da interferência mínima. Por outro lado, você tem o cálculo prévio do valor da interferência máxima. A interferência máxima também não pode ser exagerada. O que aconteceria se a interferência máxima fosse muito grande? Você sabe, lógico, quebraria a peça, ou trincaria uma das peças, ou ambas as peças. Ou, mesmo que não quebrasse e não trincasse, poderia provocar uma deformação plástica. E, na verdade, as montagens por interferência, elas devem ser feitas no sentido para garantir que ocorrerão dentro do regime elástico, né? Inclusive, né, muitas vezes, você não só monta por interferência eixo e furo, né, e nós já vimos, né, que para montar por interferência você tem basicamente 3 técnicas. Você pode aquecer a peça que tem o fós-furo, você pode resfriar, normalmente no gelo seco ou no nitrogênio líquido, o eixo, o fós-eixo, a peça fós-eixo, ou você pode prensar também, ou pode combinar essas técnicas entre si, né? Muito bem. Mas, desde que o valor da interferência máxima esteja corretamente calculado, então você não vai atingir a tensão limite do escoamento do material. O que marca a tensão limite de escoamento do material? O início da deformação plástica, né? Então, existe o cálculo para isso também. Mas, repito, nós temos aqui já prontinho para nós o valor da nominal, interferência mínima e interferência máxima. E são com esses valores que nós vamos partir, então, para a especificação, o ajuste normalizado. Vamos seguir no próximo slide. Se você verificar slides anteriores, você vai ver que tinha essa figura, né, ilustrando didaticamente. Aqui a gente até comentou na época que as tolerâncias estão exageradas, mas didaticamente está ilustrando aqui um ajuste com interferência. Então é bem fácil você perceber
que é a soma das tolerâncias do furo e do eixo, tolerância maiúscula, eixo minúscula, né? Menor ou igual a interferência máxima menos interferência mínima. E a gente vai partir dessa simples fórmula para começar então a determinar, primeiramente na especificação do ajuste, as tolerâncias. A primeira coisa a ser determinada no ajuste são as suas tolerâncias. Então, nós temos no enunciado que a interferência máxima não pode passar de 80 milésimos, a interferência mínima não pode ser menor que 10 milésimos, então tolerância do furo mais tolerância do eixo menor ou igual a 70 milésimos. Você tem 70 milésimos disponível, então, para distribuir entre os dois fós, a tolerância do fós-eixo e a tolerância do fós-furo. Se você pegar, por exemplo, a tabela de tolerâncias normalizadas, você pode fazer isso, você vai encontrar, por exemplo, se você escolhesse IT3 para o eixo e IT3 para o furo também, daria uma soma 4 mais 4, 8 milésimos. Né? Tolerância tabelada de 4 milésimos, daria a soma de 8 milésimos. Lógico que 8 milésimos é menor que 70 milésimos e o problema matemático está resolvido, mas a engenharia não está feita. Por quê? Porque isso, obviamente, fica muito caro. Um processo para fabricar um fósforo com 4 milésimos de tolerância e depois um fós-eixo com 4 milésimos de tolerância é muito caro. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar o melhor aproveitamento da tolerância que você tem disponível. No caso, você não tem 70 milésimos para distribuir entre as tolerâncias do furo e do eixo, então é isso que a gente vai fazer. Vamos ver isso no próximo slide. Então, repetindo, você vai buscar o melhor aproveitamento da tolerância disponível, que é 80 menos 10, tolerância do furo e do eixo menor ou igual a 70 milésimos. Nós temos que lembrar que, num ajuste, as tolerâncias do furo e do eixo preferencialmente têm que ser iguais, ou, na pior das hipóteses, você vai lembrar, os últimos exercícios de ajuste que a gente fez, a tolerância do furo pode ser 1 grau IT a mais que o do eixo. Você vai buscar o melhor aproveitamento, o que fica mais barato, você vai testar as duas condições. IT do eixo igual a IT do furo e IT do furo igual a IT do eixo mais um IT. E vai verificar onde está o melhor aproveitamento da tolerância disponível. No slide anterior, você viu que aleatoriamente a gente escolheu o grau IT3, que dava 4 milésimos, 4 mais 4, 8, muito longe de 70. Se eu escolhesse grau IT do furo igual ao grau IT do eixo mais um IT, que é o que está no fim, na última linha desse slide, o máximo que você conseguiria seria IT8 no furo, com 33 milésimos, e IT7 no eixo, com 21 milésimos, totalizando uma soma de 54. Porém, a outra alternativa de você usar tolerâncias iguais no furo e no eixo, grau IT do furo igual ao grau IT do eixo, então daria IT8, tanto no furo como no eixo, 33 milésimos em cada um, totalizando 66 milésimos. Ora, 66 milésimos é o que mais se aproxima dos 70 milésimos disponíveis. Então, essa opção, grau IT do furo igual ao grau IT do eixo, 33 mais 33 igual a 66, é o MATD, é o melhor aproveitamento da tolerância disponível. Dessa forma, já especificamos, já definimos então as tolerâncias para o furo e para o eixo. Muito bem, nós já temos então as tolerâncias do furo e do eixo, grau IT8 no furo, grau IT8 no eixo. Mas agora precisamos determinar as posições dessas tolerâncias, tanto do furo como do eixo. Como assim posições? As letras, né? A letra maiúscula do afastamento do furo e a letra minúscula do afastamento do eixo. E aí uma coisa curiosa, todas as normas partindo da ISO 286-1, e também a ASME segue, a ANSI-ASME segue essa ideia, a nossa brasileira NBR 6158 também, falam o quê? Falam para nós adotarmos o sistema furo-base. O sistema furo-base, nós já vimos, né, que existem dois sistemas de ajuste, o furo-base e o eixo-base, mas dos dois, o mais usado ainda é o furo-base, até por conta de que ferramentas como alargadores, brocas e outras, elas são feitas, confeccionadas no furo-base, elementos normalizados também. Então, o Hzão que você está vendo aí, sempre você vai colocar, sempre você vai adotar furo-base.
Então olha lá, estamos mais de meio caminho andado. Você já tinha o 20 milímetros, que era a dimensão nominal, que já estava no enunciado. Determinamos grau e T8 no furo e no eixo, definindo assim as tolerâncias para o furo e o eixo, e agora adotamos o sistema furo-base. Não se esqueça que a gente tem que ter memorizado sistema eixo-base Hzinho, o afastamento superior minúsculo igual a 0 segundo a tabela, e sistema furo-base Hzão, espelhou do Hzinho, fica Azão I, afastamento inferior igual a 0. Isso tem que estar bem mentalizado. Bom, o que está faltando agora? Apenas a letra minúscula, definindo a posição da tolerância do eixo. É o que a gente vai ver a partir do próximo slide. Vamos então à definição gráfica dos intervalos para o afastamento superior e afastamento inferior do eixo. Vocês estão vendo aqui, nesse desenho, na parte de baixo, a tolerância do furo, 20 Hzão 8, nenhuma novidade. Afastamento inferior igual a 0, sistema furo-base, Hzão, né? E se eu tenho o afastamento inferior igual a 0 e eu sei que a tolerância do furo é 33, então o afastamento superior do furo é 33. E aí aparece aqui uma linha que eu tracei na horizontal com 43 milésimos. O que é essa linha com 43 milésimos? Ora, 43 menos 33 dá 10. 10 é a interferência mínima segundo o enunciado. Vamos lembrar do seguinte: a interferência mínima é definida pelas condições de mínimo material, Dzinho mínimo do eixo com Dzão máximo do furo. Dzão máximo do furo se faz com o afastamento superior do furo igual a 33. Para você ter essa interferência mínima de 10, o afastamento inferior do eixo tem que ser 43. Então essa linha horizontal posicionada em 43, ela marca até onde a tolerância do eixo pode baixar, aliás, o afastamento inferior do eixo pode assumir seu valor, o afastamento inferior do eixo não pode ter um valor menor que 43. Aí você observa uma outra linha horizontal com 80. Essa linha horizontal com 80, se você pegar lá 80 menos 0, dá a interferência máxima 80. Interferência máxima define a combinação de máximo material do eixo e do furo. O eixo em máximo material Dzinho máximo e máximo material no furo Dzão mínimo. Para isso, Dzão mínimo no furo, afastamento inferior igual a 0 no furo, e o afastamento superior do eixo tem que ser 80, daí essa linha horizontal com 80. Essa linha horizontal com 80 é o valor mais alto possível para o afastamento superior do eixo. Então, essas duas linhas horizontais, elas estão demarcando o terreno, a região onde pode se deslocar a tolerância do nosso eixo, que é de 33 milésimos. Pronto, então aí o que eu fiz? Eu sei que a tolerância do eixo também é 33 milésimos. Eu joguei a posição mais baixa possível da tolerância do eixo, o eixo assumindo o afastamento inferior 43, e aí somando 33 dá lá o valor do afastamento superior 76. Então o par de valores para a I e a S do eixo, 43 e 76, definindo a posição mais baixa possível da tolerância do eixo. E depois a mesma tolerância do eixo de 33, definidos os valores de 80 e 47, que são os valores respectivamente de AS e de AI do eixo, os valores mais altos possíveis para os afastamentos do eixo. Então, com isso, nós conseguimos definir agora facilmente os intervalos de AS e de AI do eixo. Então, está aí no alto do slide, o intervalo de AS tem que estar entre 76 e 80 milésimos, e o intervalo de AI tem que estar compreendido entre 43 e 47 milésimos. O que você faz? Você vai lá na tabela de afastamentos de referência para eixo e vai buscar dentro desses intervalos as letras minúsculas que satisfazem esses intervalos. Bom, sempre você vai encontrar letras minúsculas num dos dois intervalos. Nesse caso aqui, você não vai encontrar nenhuma letra minúscula no intervalo de AS, porque a gente sabe que de Azinho até Hzinho, os afastamentos superiores são negativos, ou no Hzinho que é 0. E aqui, 76, 80 positivo, afastamento superior tabelado não tem. Vamos buscar então no intervalo de AI
lá na mesma tabela de afastamentos tabelados para eixo, né? E entre 43 e 47 positivo você encontra uma letra sim, você encontra a letra V, bateu na trave, mas está dentro do intervalo, afastamento inferior do eixo igual a 47. Dessa forma, acabamos então de resolver a busca do nosso ajuste normalizado, que satisfaz as condições do enunciado, que é de ter uma interferência mínima maior ou igual a 10 milésimos e uma interferência máxima menor ou igual a 80, esse ajuste normalizado, o 20, H8, V8. Agora, o que nós temos nesse slide? Nós temos a mesma resolução, só que agora é uma resolução analítica, com linguagem matemática. A resolução dos slides anteriores foi uma resolução gráfica. Mas se você observar, elas são equivalentes. As formulinhas que aparecem aqui não são novidade, nós já usamos em aulas anteriores, né? E aqui então, analiticamente e matematicamente, eu também estou definindo os intervalos para AI e para AS. Então, se na prova você quiser fazer a resolução gráfica que a gente acabou de ver, ou essa analítica, fique à vontade, né? O efeito é o mesmo, a nota é a mesma se acertar, né? E alguns preferem gráfica, outros preferem analiticamente, mas o analítico aqui é exatamente o gráfico que a gente fez, chegando lá no mesmo ajuste. Muito bem, pessoal. Agora nós temos uma série de exercícios resolvidos. Temos, além desse primeiro, mais 4 exercícios resolvidos. Os 2 próximos também de projeto de ajuste com interferência. Depois um de projeto de ajuste com folga. E o último, projeto de ajuste incerto. Mas vocês vão ver que o modus operandi é o mesmo, tá? E em todos os casos, você pode escolher fazer a solução gráfica ou a analítica matemática, ok?